Bom, estamos na página 28. Vamos falar sobre a atmosfera. Pessoal, a atmosfera é uma camada de ar que vive ao redor do nosso planeta. A atmosfera, pessoal, ela é importantíssima para o planeta Terra. E olha aqui, tem uma imagem, eu achei tão bonita essa imagem, olha. Imagem de parte da Terra vista de um satélite espacial. Nela, é possível observar que a atmosfera é uma fina camada azul entre a superfície do planeta e o espaço. Então, olha aqui, essa camada azul aqui que está protegendo o nosso planeta, ela é chamada de atmosfera. E o que é a atmosfera? É uma camada de ar. Então, essa camada de ar, ela fica ao redor do nosso planeta. E ela tem várias funções. Se não tivesse essa camada de ar, provavelmente a gente não teria vida aqui também no planeta. A gente teria sérios problemas no planeta Terra. Vamos ver? Então, vamos lá. A atmosfera. A camada de ar formada ao redor da Terra é chamada de atmosfera. Ela se estende desde a superfície do planeta até o seu limite, com o espaço até o seu... Peraí, desculpa, gente, a leitura ficou ruim. Eu vou começar de novo. A camada de ar formada ao redor da Terra é chamada de atmosfera. Ela se estende desde a superfície do planeta até seu limite com o espaço. E, em comparação com o tamanho da Terra, a atmosfera é uma camada muito fina. Imagina que vocês pegaram uma laranja, a laranja é o planeta Terra, aí vocês pegaram um papel alumínio ou um plástico e enrolaram. Quando vocês enrolam, vocês estão protegendo a laranja. É como se fosse a atmosfera. A atmosfera fica ao redor do planeta, ela fica entre o planeta e o espaço, protegendo o planeta Terra, tá? Continuando aí, ó. Mesmo sendo apenas uma fina camada, sem a presença da atmosfera, não haveria vida em nosso planeta. Isso porque é na atmosfera que acontecem fenômenos do clima, como formação das nuvens e da chuva. Quando a gente olha para o céu e vê as nuvens e vê formando chuva, isso está acontecendo lá na atmosfera. Vocês sabem que eu estou olhando para o céu agora. Eu acho o céu tão bonito de observar, principalmente quando o dia tá bonito. E eu fico imaginando a atmosfera ao redor do planeta. Eu fico imaginando o que tem fora do nosso planeta. É tão gostoso a gente começar a questionar, pensar sobre isso. Vocês querem ver o céu agora? Vou mostrar pra vocês, olha. Olha como o céu tá bonito. Tá vendo? Olha lá. Essa aqui é a minha visão, olha que linda. Ali tem a Stephanie, que tá assistindo a aula também. Aqui a gente tem o Nick, tem uma galera que assiste a aula com vocês. Então, continuando aqui. Que mais que a atmosfera ajuda? Por que mais que a atmosfera é importante? Então, é lá na atmosfera que vai se formar as nuvens e a chuva. Olha aqui o outro. É absorvida parte do calor que chega à Terra, mantendo uma temperatura média que possibilita que a água se mantenha líquida e os seres vivos e toda a superfície não congelem. Pessoal, é graças à atmosfera, quando a luz do Sol bate na atmosfera, a atmosfera consegue amenizar o calor da luz do Sol. Então, a Terra já é quente, pessoal. Sem a atmosfera, a Terra seria mais quente ainda. Então, por exemplo, sem atmosfera, a gente não ia ter água líquida. A gente ia ter água só no estado vapor. É a mesma coisa quando você pega a água e ferve. Na hora que a mãe vai fazer café, vai fazer chá, quando a água está fervendo, a gente vê até o vaporzinho. Quer dizer que a água está evaporando. Então, por causa do calor, a água muda do líquido para o vapor. Sem atmosfera, isso ia acontecer.
Outra coisa, pessoal, que a atmosfera também atua, que é muito importante, o Sol, ele tem uns raios que fazem mal a gente. Então, na atmosfera, ela ajuda a filtrar esses raios para que eles não entrem no planeta. Então, ele filtra, ó, são filtrados alguns tipos de raio que prejudicam os seres vivos. Então, a atmosfera, ela atua também como um filtro, não deixando passar esses raios que fazem mal à nossa pele. Vamos lá. Olha aqui que interessante isso daqui. Lá na atmosfera está presente o gás oxigênio, usado pelos seres humanos e outros seres vivos na respiração. Então, a atmosfera está cheio de gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. E, além do oxigênio, também está presente o gás carbônico, que é o gás que as plantas e as algas usam para realizar a fotossíntese. Daqui a pouco eu relembro a fotossíntese para vocês, mas a fotossíntese é a forma que a plantinha consegue o alimento dela. Lembra que eu falei para vocês que a plantinha não vai no supermercado, que a plantinha não vai no açougue, mas que a plantinha precisa se alimentar? Então, a planta é o único ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento. A planta é o único ser vivo que ela consegue ela mesma dentro do corpo dela fazer o alimento dela. E como que ela faz esse alimento? É chamado de fotossíntese. Para ela fazer a fotossíntese, ela precisa de alguns ingredientes. Ela vai precisar do quê? Ela vai precisar da luz do sol, ela vai precisar de alguns nutrientes, ela vai precisar do gás carbônico, e aí ela vai pegar essa mistura e ela vai produzir o alimento dela, que é um tipo de açúcar, e junto com o alimento dela, ela produz também o gás oxigênio. O gás oxigênio não serve nada para a plantinha, ela joga fora e a gente usa, graças a Deus, então a gente respira esse gás oxigênio. Mas para a planta poder fazer a fotossíntese, a receitinha do alimento dela, ela precisa do gás carbônico. Sem gás carbônico, não há fotossíntese. Sem fotossíntese, não há produção de oxigênio. Olha que interessante. Uma coisa depende da outra, tá? Pessoal, agora outra coisa interessante. O ar, ele não é igual em todo o planeta. Quanto mais baixo for o local, mais oxigênio tem. Quanto mais alto for o local, menos oxigênio tem. Então, a gente fala que o mar geralmente, pessoal, a altitude do mar é nível 0. Então, quando a gente fala assim, estamos a nível do mar, é como se a gente falasse que está na altura 0. Lá nesses lugares, perto do mar, tem muito oxigênio. Agora, quando a gente sobe numa montanha, a montanha é alta, então a altitude dela é alta, tem 2.000 metros, tem 3.000 metros. Então, à medida que a gente sobe numa montanha, o ar fica rarefeito, o ar vai diminuindo. Então, tanto que acontece? Que as pessoas que sobem essas montanhas, esses Alpes, esses montes, eles têm muita dificuldade para respirar, eles passam mal. Tem gente que até morre, pessoal. Por quê? Porque lá o ar é muito pouco, então eles vão começar a ficar tontos, vão ter enjoo, vai faltar oxigênio, porque não vai ter oxigênio para ir para o cérebro, então as pessoas passam mal. Então, quanto mais alto for o local, menos oxigênio tem, tá bom? Aí tem uns filmes, a gente consegue ter uns filmes aí que falam, deixa eu pausar até os cachorros latirem. Tem uns filmes aí que falam sobre pessoas que vão escalar a montanha, aí elas ficam presas, aí o oxigênio tá acabando, elas começam a passar mal. E é real, pessoal. Por quê? Porque quanto mais alto o local, menos oxigênio tem. Aí os meninos que gostam de jogar futebol, quando eles jogam, eu não lembro que país aqui na América que é mais alto, eles têm que ir vários dias antes para treinar, para acostumar com o ar do local, porque como o país é mais alto,
fica mais alta em relação ao Brasil, lá tem menos oxigênio. Só que como as pessoas vivem lá, elas já estão acostumadas com isso. Agora a gente que não está acostumado, se a gente vai viajar para esse lugar, a gente passa um pouco mal, a gente tem enjoo, a gente tem tontura. Então os jogadores vão uns dias antes justamente para acostumar um pouco com esse ar, para poder conseguir jogar, né? Eu não tô lembrada de que país é, mas é um país aqui na América do Sul. Eu não lembro se é Chile. Eu não vou chutar não, porque eu não tô lembrada. Deixa eu ver se eu consigo ligar meu computador, eu olho. Aí eu falo para vocês, tá? Então, ai, meu computador está desobediente hoje. Tá indo. Daqui a pouco eu falo para vocês. Eu olho aqui no computador. Então, deixa eu ler para vocês isso que eu acabei de falar sobre o ar. É aqui e aqui que vai estar. O ar não se distribui igualmente na atmosfera. Nas regiões próximas ao mar, a quantidade de ar é maior. Já em regiões muito altas, os gases que formam o ar ficam mais separados uns dos outros, reduzindo a sua quantidade. Ó, em lugares muito altos, como topos de montanhas, a quantidade de ar e, consequentemente, do gás oxigênio é menor. Por isso, algumas pessoas usam cilindros de ar. O cilindro de ar tem oxigênio dentro dele, tá? Cilindro de ar comprimido porque ele tá preso aqui dentro, para evitar desmaios e náuseas. Uma das consequências da falta de oxigênio, pessoal, é isso daqui: desmaio e náusea. Náusea e enjoo. País com altitude. País com maior altitude. Ó, deixa eu ver, da América do Sul. Eu errei, eu falei Chile, mas é a Bolívia. Então, quando eles vão jogar aqui na Bolívia, lá ele é muito alto, lá tem, olha aqui, lá está 3.640 metros acima do nível do mar. É muito alto, pessoal, em relação ao Brasil, por exemplo. Então, ele está acima do nível do mar. Olha, pessoal, eu tenho 1,70 m. La Paz, que é a capital da Bolívia, ela tem 3.640 metros acima do nível do mar. Isso é alto. Quer dizer que lá nesse lugar, a quantidade de oxigênio é menor. Então, as pessoas que vivem lá, elas estão acostumadas. Agora, se você vai para lá, você talvez sinta um certo desconforto. Por isso que os jogadores, eles vão uns dias antes, tá bom? Então, virando aí. O ar e os seres vivos. Quando você nasceu, a primeira coisa que fez, antes mesmo de chorar, foi respirar, ou seja, encher seus pulmões de ar. Desde então, o ar entra e sai de seu corpo a todo momento, mesmo enquanto você dorme. O movimento de entrada do ar nos pulmões é chamado de inspiração. Então, quando você puxa o ar, você está inspirando. E quando você solta o ar, você está expirando. Façam esse movimento. Sintam ele em casa. Puxa o ar. Solta o ar. Então, quando você puxa, você inspira. Quando você solta, você expira. Quando você puxa oxigênio. Quando você solta, você joga gás carbônico. Então, vamos ler aqui, ó. Ô, Rebeca, mas onde você tá? O movimento de entrada do ar nos pulmões é chamado de inspiração. E o movimento de saída do ar dos pulmões é chamado de expiração. Observe nas imagens o que acontece quando você respira. Então, olha aqui.
Então, você puxa o ar, você está inspirando. Ó, você puxa o ar, você está inspirando. Ó, o ar vai até lá nos seus pulmões. Você solta o ar, você está expirando. O movimento, ó, de puxar e de expirar mexe esse músculo aqui que chama diafragma. Então, ó, vamos ler aqui o que tá falando, ó. Na inspiração, o ar entra nos pulmões e o gás oxigênio do ar passa para o sangue. O sangue leva gás oxigênio para todas as partes do corpo. Ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões e sai do corpo na expiração. O músculo diafragma, que está situado abaixo dos pulmões, ajuda no movimento de entrada e saída do ar. Então, o que vocês têm que saber? Quando você puxa o ar, você inspira, você está respirando oxigênio. Esse oxigênio vai dos pulmões para todos, vai para os pulmões, e lá nos pulmões o sangue vai levar para todas as partes do nosso corpo. Quando você expira, você solta gás carbônico. Então, o gás que entra é um, o gás que sai é outro, tá? Então, quando você puxa, você inspira, quando você solta, você expira, ok? Então, quem ajuda a gente nesse movimento de inspiração e expiração é um músculo que está situado aqui, ó, é o que está aqui de marronzinho, que chama-se diafragma. Ele ajuda a gente na respiração. Então, vamos lá. Você sabia? O soluço é causado por um descompasso entre o movimento do músculo diafragma e a saída e a entrada e saída do ar do corpo. Isso acontece quando, em vez de contrair para a entrada do ar nos pulmões, esse músculo relaxa, e quando deve relaxar para o ar sair, o músculo contrai. Nesse momento, soluçamos. O que acontece? Esse músculo aqui, o diafragma, ele tem que estar certinho. Então, quando o ar entra, ele tem que contrair. E quando o ar sai, ele tem que relaxar. E aí, o que acontece? Ele troca. O ar entra, ele relaxa. O ar sai, ele contrai. Ele troca o movimento dele. E aí, quando ele troca o movimento dele, a gente soluça. É um movimento involuntário, não é doença, tá? Isso daí acontece. É involuntário, acontece com todo mundo, tá? Então, aqui, ó. Assim como seres humanos, outros animais, plantas e a maior parte dos micro-organismos precisam absorver gás oxigênio para se manterem vivos. Os seres vivos que se desenvolvem em ambientes terrestres absorvem o gás oxigênio da atmosfera. Isso daí a gente sabe. Todo mundo que vive na Terra respira o ar que está presente na atmosfera. Agora, os peixes e outros seres vivos que vivem na água, os seres vivos aquáticos, eles vão absorver o gás oxigênio que está misturado, pessoal, que está dissolvido na água. Isso a gente já estudou. Quando a gente estudou os peixes, eu já tinha falado isso para vocês, que na água tem oxigênio e que os peixes respiram o oxigênio que está na água. Como que eles conseguem respirar? Porque eles têm o que a gente chama de brânquias. Então, quem tem pulmões, respira o oxigênio que está no ar. Quem tem brânquias, consegue respirar o oxigênio que tem na água. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem a ilustração, ó. Então, a água entra pela boca e segue pelas brânquias, tá?
Aí, quando essa água entra, lá nas brânquias que eles conseguem, que o peixe, né, consegue pegar o oxigênio que está presente na água, que está dissolvido na água, tá? Então, olha o que que acontece, ó. A maior parte dos peixes não tem pulmões. Eles retiram o oxigênio da água por meio de órgãos chamados de brânquias. Agora, olha aqui a planta. Olha que interessante, pessoal. As plantas, elas respiram o tempo todo. Aqui a gente não tá falando de fotossíntese, viu, pessoal? Presta atenção. Lá na fotossíntese, a planta usa o gás carbônico para se alimentar. E ela produz o gás oxigênio e ela elimina o gás oxigênio da sua alimentação. Aqui a gente está falando de respiração, então a função do gás carbônico e do gás oxigênio na planta, ela vai ser outra, olha. Então, ó, na respiração, ó, as plantas respiram o tempo todo. Na respiração, o gás oxigênio e o gás carbônico entram e saem do organismo das plantas através de orifícios microscópicos presentes principalmente nas folhas. Então, por onde que as plantas respiram? Pelas folhas, tá? E como que elas respiram? Igual a gente. Elas pegam o oxigênio, eliminam o gás carbônico. Então, todo ser vivo, ele respira parecido com a gente. Pega o oxigênio, elimina gás carbônico. Cuidado para vocês não confundirem a respiração de uma planta com alimentação. Na alimentação, é diferente esse processo, tá? Que é o que vai falar aqui agora para vocês não confundirem, ó. Com esses seres vivos respirando o tempo todo, como o gás oxigênio da atmosfera não acaba, a resposta está nas algas, nas plantas e em algumas bactérias que produzem, que liberam gás oxigênio na atmosfera durante a fotossíntese. Nesse processo, esses organismos utilizam gás carbônico, água, luz solar, produzindo glicose, que é seu alimento, e liberando gás oxigênio no ambiente. Observe o esquema. Então, vamos fazer aqui uma receita. Receita de fotossíntese. Vou ensinar uma receita para vocês hoje. É o alimento da planta. Então, o que que a planta precisa para se alimentar? A planta vai precisar de água. O que mais que a planta vai precisar? Ela vai precisar de sol. E ela vai precisar de gás carbônico e também de alguns nutrientes. Mas esses nutrientes eu não vou colocar aqui, não. Então, vou pegar um caldeirão da bruxa. Vou misturar. Vou pegar uma colher de pau aqui. Tô misturando esses ingredientes. Misturei, misturei, misturei. Vou colocar aqui nutrientes também. Onde que estão esses nutrientes? No solo. Só que isso daqui, se não tiver, não é tão importante nesse momento. Misturei, misturei, misturei. Isso daqui vai virar... Ó, o meu caldeirão. Depois que eu misturo, que eu cozinho bastante, isso daqui vai virar um açúcar chamado glicose. Esse açúcar chamado glicose é o alimento da planta. E além disso, na hora que ela mistura, 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 ela produz também o oxigênio. Planta não alimenta oxigênio, então ela joga fora esse oxigênio. Então ela vai usar para se alimentar só essa glicose. Então, a planta, quando produz dentro do corpo dela essa misturinha aqui, vai virar isso daqui. E aí, quando vira isso daqui, junto com esse açúcar, que é seu alimento, chamado glicose,
ela também produz oxigênio. Planta não come oxigênio, ela vai jogar fora o oxigênio, e esse oxigênio é o ar que a gente respira. Ok? Então, essa é a receitinha da fotossíntese. Então, fotossíntese é o nome do processo que a planta produz o seu alimento. Então, olha aqui, pessoal, ó, luz solar, entra o gás carbônico, sai o gás oxigênio. Tá entrando por quê? Porque precisa entrar para produzir a fotossíntese. Tá saindo por quê? Porque junto com a sua glicose, ele produz esse gás oxigênio, só que planta não come gás oxigênio. Então, ela libera ele. Então, olha o que acontece. Na fotossíntese, a planta absorve gás carbônico da atmosfera e libera gás oxigênio. Esse processo acontece na presença da luz solar. Ou seja, pessoal, só tem fotossíntese durante o dia. Não tem fotossíntese à noite. A planta só produz seu alimento durante o dia. Porque para que ela produza o seu alimento, é necessário que haja luz solar. Ok? Bom, criançada, aqui a gente tem uns exercícios. Eu vou pausar o vídeo, porque senão fica muito grande. A gente vai fazê-los também, tá? Já volto.